Ei! É, de óculos. De óculos, velhinho, com a barba branca. Não consigo enxergar mais nessa distância sem óculos. Tudo bom, meu lindo? Tudo bem? Tudo jóia contigo. Tá se comportando? Também. Se eu ando me comportando? Ah, o suficiente, né? Então tá certo. Eu quero saber, antes de eu te anunciar e falar de tudo que você representa nesse mercado editorial, eu quero saber o seguinte: tá mais limpinho? Tá passando mais álcool gel, lavando mais as mãos? Tá mais limpinho com esse coronavírus? Quando eu tinha 9 anos, aconteceu um acidente radiológico em Goiânia, onde eu nasci e morava nessa época. E aí que a gente vivia justamente esse mesmo temor que a gente está vivendo agora, a gente vivia naquela época. Porque, enfim, a radiação estava nas pessoas, então você não podia encostar nas pessoas, não podia encostar nas coisas. E se tornou uma obsessão na minha vida lavar a mão. Então eu sempre lavei muito minha mão. Acredito muito a esse episódio, essa minha mania de ficar o tempo inteiro lavando a mão. E sim, continuo lavando muito a mão, e como eu não saio de casa uma vez por semana para ir ao supermercado, volto, me lavo inteiro, não é só a mão não, eu vou direto pro banho mesmo. Bom, vamos lá. Vamos falar. A gente tem um monte de assuntos hoje, muito para a gente pensar, discutir. E aí, então, hoje o Quindim Entrevista está com o nosso super convidado, amigo, Leonardo Neto, que é jornalista, editor-chefe do Publish News, que é o maior site, né, maior portal de notícias da área do mercado editorial. Leonardo foi considerado um dos 3, esse é meu amigo, hein, gente? Foi considerado um dos 3 melhores jornalistas do mundo em cobertura, né, do mercado editorial pela Feira Internacional de Londres. Veja só que chique, a gente está aqui com um dos 3 melhores jornalistas do mundo. E, claro, é um super amigo do Instituto de Leitura Quindim, né, de toda a família Quindim. E o Leonardo é uma pessoa, é unânime. Eu acho que não existe alguém no mercado editorial que odeie o Leonardo. Eu comecei odiando e acabei amando, né? Então, eu queria, após essa apresentação do Leonardo, eu queria, Léo, que você desse, né, as boas-vindas. Você pediu para a gente estar bebendo, cadê essa taça? Eu estou bebendo. Aí, e eu peguei essa taça que eu achei aqui na minha mãe, Léo, que diz assim, Encontro das Divas. Aí por isso que eu peguei essa taça. É bastante apropriado, eu diria. Então, Léo, nesse tom extrovertido, né, queria que você desse um oi e para a gente começar o papo, que às vezes pode ser um pouco mais complicado, que a gente vai falar de economia, né? Você e Guedes. Deus me livre, não me faça comparações melhores, hein? Eu não estou te comparando com a Regina Duarte, por favor. Pelo amor de Deus, cadê a Regina? Mas vamos falar dela ainda hoje. Bom, eu queria te agradecer, eu fiz essa brincadeira porque eu carinhosamente chamo o Volney de ministro, na verdade chamo de ministra, mas vamos ser minimamente formais. E é um prazer enorme estar aqui, eu tô super feliz de estar aqui com você essa noite. Ai, que bom. E obrigado pela generosidade ao me apresentar. Essa história de Londres, é claro que eu fiquei muito feliz, eu sou muito feliz e orgulhoso de ter ficado entre os 3, né? Mas eu sei lá, eu não consigo me identificar aí. Eu só sou um menino de Goiânia, sei lá. Menino de Goiânia que ganhou o mundo. Leozinho, queria que você primeiro desse um panorama rápido, só o que é o Publish News, né? Porque muitas pessoas acessam, acredito que as pessoas do mercado editorial acessam, mas às vezes tem os leitores, os associados do Instituto, não sabem direito o que é o Publish News, né? Diz pra gente aí. O Publish News é um portal de informações e de notícias sobre o mercado editorial brasileiro. Ali a gente reúne todas as principais
as principais movimentações dessa indústria e desse comércio de livros no Brasil. Ano que vem, a gente completa 20 anos de existência. O Publish News tem a lista dos mais vendidos mais respeitada do mercado. Isso é a lista gratuita mais respeitada do mercado, né? Bem entendido, que existem listas que são pagas e elas são uma metodologia um pouco diferente da nossa. E somos uma equipe de 4 pessoas que estão ali na frente diária do Publish News. Sou eu, editora, a Thalita, que é a repórter, a Maju, responsável pelos projetos especiais, e projetos especiais a gente tem prêmios, uma casa em Paraty durante a Flip, a programação profissional das bienais, tanto do Rio quanto de São Paulo, enfim, são vários projetos especiais que a Maju toca, e tem a Luciana que nos dá suporte em tudo, que é uma espécie de gerente administrativo ali da casa. Eu estou no Publish News tem 6 anos, vai fazer 7 agora no final do ano, e a minha lida ali diária é buscar as informações e transformar essas informações em notícias, e com essa história da pandemia, a gente tem se dedicado muito a entender os impactos dessa coisa no mercado que já vinha sofrendo de outras crises, né? Acho que a gente pode se aprofundar isso durante a conversa. Isso mesmo. Eu conheci o Léo numa Flip, né, Léo? E você recém estava chegando, era a sua primeira Flip, inclusive, pelo Publish News, né? Acho que era a segunda. Não, era a primeira. A gente se conheceu lá. Léo, então, eu queria que você começasse nos falando um pouquinho. Vamos fazer um antes e um depois coronavírus, tá? Falando um pouquinho como é que o mercado estava se comportando no início desse ano, né? A gente sabe de como o mercado vinha sofrendo ao longo dos últimos, acho que ao longo dos últimos 3 anos vinha sofrendo muito, né? E queria saber assim, mas ele parecia estar dando alguns sinais no final do ano, hoje no início do ano, parecia estar dando alguns sinais, né, de reaquecimento do mercado, mesmo lentamente. Queria que você desse para a gente um panorama antes do Covid, da sua visão, para depois a gente falar desses impactos daí. Tá, eu vou dar uns passos para trás aí, né? O mercado ele tem alguns instrumentos que acompanham esse mercado, e um desses instrumentos é uma pesquisa que se chama Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. Eu tenho muita dificuldade com esse nome, porque a pesquisa sempre teve um apelido, que era a pesquisa FIP. Só que a FIP não faz mais a pesquisa, então não faz mais sentido chamar ela de pesquisa FIP, né? De todo modo, é uma pesquisa anual que mede sempre o que o mercado editorial produziu, ou seja, o que ele fez de livros, a indústria fez, e como é que esses livros foram vendidos. E aí a FIP, ela conseguiu ao longo dos anos, essa pesquisa conseguiu ao longo dos anos ter uma série histórica. E eu estou com os números aqui na minha frente, que eu sou muito ruim com números, eu preciso sempre de cola, então meu olho vai virar um pouquinho para lá, não quer dizer que eu seja tão estrábico assim. Acho que deu uma... Deu? Tá indo bem? Agora sim, Léo. Tinha dado uma trancada. Ah, tá. Então eu vou repetir. Então essa pesquisa é uma pesquisa anual, e eles conseguem fazer uma série histórica. E aí na série histórica dos últimos 13 anos, eles perceberam um encolhimento real, já considerando a inflação, de 25%. Então, você imagina só uma pessoa que tem um salário e 13 anos depois ele vai ter um salário 25% menor, e não é 25% menor sem contar a inflação, é 25% mais a inflação no período. Então, é uma indústria que veio sofrendo muito ao longo dos anos, né? A Mariana Bueno, que é responsável por essa pesquisa, é uma super amiga, eu converso muito com ela, e ela aponta uma coisa que é muito interessante, que a indústria ela fez uma aposta em deixar o preço do livro muito baixo. Então, assim, há muita gente que fala que o livro é muito caro no Brasil, e, de fato, se você comparar o preço do livro com
a renda média do brasileiro, ele pode ser um pouco caro mesmo, mas não é que o livro seja caro, o salário é que é baixo, né? Mas, de todo modo, ao longo desses 13 anos, o livro perdeu muito o valor do seu preço, ele foi corroído pela inflação. Então, a inflação ia lá em cima e o preço nunca acompanhava. E aí, o que acontece quando acontece uma coisa desse tipo? O mercado sofre, porque ele não consegue colocar mais o preço dele ao preço que deveria estar. Corrigir esse preço conforme a inflação, né? E aí isso causou problemas muito graves no varejo do livro, né? Porque você imagina só, uma livraria que 13 anos atrás vendia livros, um livro X, e aí eu não falei esse índice, mas o preço do livro se corroeu em 50%. Então, o livro que custava R$100 em 2006, em 2019, já trazendo esse preço, esse valor, essa cifra, né, a preço presente, ele estava custando R$50. Então, esse preço corroeu, conforme a inflação, em 50%. Então, você imagina a livraria que vendia esse livro em 2006 e essa mesma livraria vendendo o livro em 2019. O livro custava R$100, agora ele custa 50. A folha de pagamento, neste período, ela teve pelo menos a correção da inflação, que foi de 100%. Então, se ele pagava R$1.000 de folha de pagamento aqui, agora ele está pagando R$2.000. O aluguel também foi corrigido minimamente pela inflação. Então, se ele pagava 1.000 contos de aluguel aqui, agora ele está pagando 2.000 aqui. E isso vendendo um produto que teve o seu valor que caiu pela metade, né? Então, você imagina só o quanto que ele teria que vender a mais para poder, pelo menos, empatar. Essa mesma pesquisa mostra que não teve um aumento nas vendas nessa proporção, né? Então, assim, as vendas subiram, é verdade. Em termos de exemplares, houve um acréscimo, mas não o suficiente para poder recompor essa perda. E aí, nisso, então, as livrarias sofrem muito por conta disso, né? E aí a gente teve um episódio, e é muito interessante a gente ressaltar que entre fevereiro de 2017 até meados de 2018, o mercado foi joinha. Foi joinha mesmo, porque existe uma outra pesquisa, que é o painel do varejo do livro no Brasil, que é realizado pela Nielsen. Ele olha especificamente para as livrarias, né? A gente está falando que a crise começou efetivamente nas livrarias, né? Então, vamos falar especificamente desse segmento que é o varejo. Então, essa pesquisa da Nielsen, ela olha para as livrarias e toda vez que passa um produto no caixa e esse produto tem um ISBN, que é um código que só livros têm ISBN, né? Ele captura essa informação e guarda num banco de dados. Então, ele tem toda a venda de livros em livrarias, supermercados, em todos os estabelecimentos que eles monitoram, ele consegue perceber essa venda. E de fevereiro de 2017 até meados de 2018, houve um crescimento do varejo acima da inflação. Foram crescimentos bons, foram períodos muito bons. Essa pesquisa, ao contrário da outra, ela é mensal, então ela tem um pouquinho menos de delay do que a da FIPE, né? Quer dizer, que não é mais da FIPE. Que era da FIPE. A gente tem os números essa da FIPE, né? Os números são referentes a 2018. Então, tem sempre um gap aí, um intervalo grande, né? Então, a gente só vai ter os números de 2019 ali para o mês que vem. Maio, junho, por aí. Então, olhando para o varejo entre fevereiro de 2017 até meados de 2018, que foi quando a gente teve greve dos caminhoneiros, mais tarde teve Copa do Mundo, depois veio eleições, e junto com as eleições, em outubro de 2018, a Cultura e a Saraiva, na sequência, pediram recuperação judicial. Essas duas redes de livrarias, elas perfaziam coisa de 40% do mercado varejista de livros no Brasil. Então, era muita coisa para os editores perderem praticamente do dia para a noite, né? A Saraiva, eu acho que a Saraiva e a Cultura, elas estão em situações muito complicadas. A Saraiva tem um pouco mais de transparência por ser uma empresa de capital aberto. Então, você tem acesso aos números dela, são números públicos, né?
Então a situação ali está bem complicada, depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso aí, se você quiser. Mas, enfim, essa era a situação pré-pandemia, né? A gente encerrou 2018, estou com um número aqui, 2018, não, desculpa, 2019, a gente encerrou, cadê? Foram vendidos 41,5 milhões de exemplares no ano passado, e isso redundou no faturamento de 1,7 bilhão de reais. Lembrando, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque a pesquisa FIPE, ela funciona como um PIB da indústria do livro. Ela mostra exatamente quanto é que a indústria faturou. E a indústria faturou, ano passado, coisa de 6 bilhões de reais. Parece muito dinheiro, eu adoraria ter esse dinheiro na minha conta, mas é uma economia muito titica, assim. Se a gente pensar, quando a sua excrescência, né, o presidente da República, eu jamais vou chamar esse sujeito de excelência, mas quando sua excrescência perguntou o que era Golden Shower, pipocaram as notícias nos jornais falando que a economia do carnaval que ele estava criticando movimentava coisa de 6 bilhões de reais. É o tamanho do mercado do livro no ano inteiro, ou seja, o mercado do livro é muito pequenininho. O brasileiro gastou no carnaval, em 4 dias de carnaval, o que ele gasta em 12 meses comprando livros. Não só o consumidor, né? Nessa conta está a venda para governo também, que é super importante aqui no Brasil. Ótimo, Léo. Vou tomar um golinho, peraí. Mas é muito bom você trazer esse panorama e esses números, porque, assim, na verdade, o que eu acho que o grande problema é que quem está no mercado, e seja em diferentes frentes do mercado, às vezes esquece de entender, né? Porque às vezes a gente reclama que não chega livro nas escolas, mas não sabem como é que está se comportando no mercado. A gente reclama que não se abre bibliotecas, mas não sabe como é que está se comportando no mercado. A gente reclama que as pessoas não compram o livro, mas também não entendem. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser entendidas nesse mercado. E é muito bom você trazer esse panorama para a gente pensar. E essa é uma das funções das lives que o Instituto tem feito, é essa mescla do que a gente chama de ecossistema, né, que envolve o leitor, que são todos esses atores que estão à frente e que garantem esse processo de leitura. Eu queria te pedir, então, a gente viu que teve um crescimento, mas era um crescimento de uma defasagem, né, podemos dizer assim, ao longo de anos, e que é um mercado muito pequeno e por isso é muito fácil ele sofrer baques também, né? Sempre que tem um ou dois atores como é a Saraiva e a Cultura que aconteceu, então assim, a gente tem muitos, os players são pequenos, você me corrige se eu estiver errado, tá? E aí a gente chega com essa pandemia, né? Que a gente sabe que o mercado, e aí eu queria que você nos falasse um pouquinho, a gente sabe que o mercado ainda do livro físico, eu tenho ouvido os podcasts, ouvi da Bia Alves agora, que foi muito legal, né, dando um panorama sobre a América Latina e tudo, mas assim, a gente sabe que a venda do livro físico ainda é a nossa maior venda em relação ao mundo digital, né, e a gente teve as livrarias fechadas, a gente tem um sério problema de distribuição nesse país, né, de fazer o livro chegar. Você citou um pouco antes ali a greve dos caminhoneiros, né, que foi fatal para essa questão da economia do livro. E eu queria, então, que você falasse, nesse momento atual da pandemia, como é que você está vendo o mercado? Claro, isso é muito amplo, teríamos que fazer lives a semana inteira para, né, analisar, mas assim, como é que você tem visto o mercado se comportar nesse momento em relação à pandemia?
O Ney, antes de te responder isso, eu queria só dar um passinho atrás aí, né? Porque eu não falei desse ano. Você falou pré-pandemia, eu não falei desse ano. Este ano, a gente começou a ter como o ano passado foi muito ruim, né? E essas pesquisas são sempre referentes ao ano anterior. Esse ano a gente estava começando o ano bem em relação ao que foi 2019. E um dos dados que eu trago para você, e é um dado que a gente nunca deu efetivamente no Publish News, um dia até comentei isso num podcast, mas eu estou trazendo isso para você quase que em primeira mão. Na live do Quindim. Tem uma coisa que é muito legal de observar, mas ao mesmo tempo... Travou. Da gente comentar. Porque a gente começou a perceber que estava tendo um aumento muito grande das dos anúncios de vagas de emprego no Publish News. Isso é um ótimo sinal, porque o ano passado, foi o 2018, entre 2018 e 2019, foram anos de demissão, grandes demissões no mercado, né? Porque a Cultura e Saraiva estavam em recuperação judicial, as editoras precisavam enxugar suas operações, então começou a demitir muita gente. E esse ano, no começo de 2020, aumentou assim, absurdamente o número de editoras mandando e-mails para a gente, pedindo para a gente dar notícia de vaga. É claro que eu não sei qual é a qualidade desses empregos, não sei o que é. O que eu posso dizer é que de janeiro a março, pré-pandemia do ano passado, a gente colocou no ar 20 notas com vagas de emprego. No mesmo período, de janeiro a março de 2020, foram 55, isso é mais do que o dobro. Então, assim, é um claro sinal de que o mercado estava se recuperando. Então, é muito triste a gente chegar na pandemia sabendo que a gente estava conseguindo sair do lugar, né? Então, isso era uma coisa que era muito legal, a gente ficava super entusiasmado no Publish News, super feliz, porque era sempre mais um emprego, se tem mais um emprego, é mais alguém que vai ter trabalho e tudo. E isso, obviamente, que isso depois da pandemia, isso acabou. Depois da pandemia, a gente deu 2 vagas de empregos, que era uma de uma livraria muito pititica, que estava querendo investir em internet, então ela estava atrás de um analista de mídias digitais, e de uma editora, dessas editoras que tem, como é que eu posso dizer, que não tem muito problema econômico, porque já tem um fundo que a sustenta, contratando um revisor, uma coisa assim, não me lembro muito bem o que era. Mas, enfim, o fato é que a pandemia chegou, e eu tô achando interessante esse movimento, né? Como eu te falei, eu sou de Goiânia, e minha avó falava lá na roça que carro apertado é que canta bonito, né? Uma referência aos carros de boi, que as rodas eram apertadas e fazia aquele barulho. Então, carro apertado é que canta bonito, minha avó sempre dizia isso. E eu estou vendo o mercado se movimentar muito, isso tá interessante de ver, sabe? Não tá com um discurso de fudeu e vou entregar os pontos. Não tá por aí, não. Eles estão se reinventando e é uma reinvenção que talvez o mercado precisava mesmo fazer, né? E buscando novas formas de vender o livro, isso está muito interessante. Então, desde o início da pandemia, teve movimentos, por exemplo, de distribuidora que começou a oferecer para livrarias pequenas que não tinham e-commerce, ou seja, estava com a loja fechada e não tinha uma lojinha na internet, ou seja, ia ter faturamento zero. Então, a distribuidora Catavento, ela se organizou para poder montar uma lojinha padrão. Então, o livreiro que quiser, ele entra ali dentro, faz a lojinha dele, coloca os livros que ele quer vender, e a distribuidora faz a operação logística disso. Então, por exemplo, se a livraria aqui da minha esquina, da minha rua, aliás, quem der da minha rua tivesse uma livraria, não tem, infelizmente, mas vamos supor que tivesse, não tivesse o e-commerce, eu poderia comprar ali, eu faria o pedido nesta livraria da minha rua, mas quem ia fazer a operação logística, ia entregar e empacotar isso, era a distribuidora, isso sem custo nenhum para a livraria, né? A mesma coisa, a Companhia das Letras se organizou e fez uma parceria com os livreiros independentes para poder fazer um serviço muito semelhante com isso. Então, os livros da companhia que eram comprados ali naquela livraria eram operados logisticamente pela companhia, a companhia repassava a parte que cabia
a livraria. Depois, o Magazine Luiza se apressou para poder ajudar também livreiros. A gente vai noticiar mais um furo aqui que eu vou te dar em primeiríssima mão. A gente anuncia amanhã no Public News uma ação do Sebrae daqui de São Paulo, que vai fazer uma capacitação para livreiros das zonas leste e oeste da cidade, que eles vão dar uma consultoria personalizada para cada um, para 50, eu falei de 50, mas pode ser que sejam 40. Eu não me lembro muito bem se 40 ou 50 livreiros dessas duas zonas da cidade de São Paulo, totalmente de graça. Então, vão ser consultores na área financeira, consultores, especialistas em estoques, especialistas. Então, assim, isso tudo está acontecendo e está bonito de ver e de acompanhar isso, sabe? Chegou ao ponto do Publish News a gente fazer ali no Publish News um projeto novo que começou com a pandemia, que se chama Collab Publish News, que a gente busca justamente colaborar com o mercado. Como é que a gente pode colaborar com o mercado? Então, a gente traz todas essas experiências, apresenta essas experiências, são lives às terças e sextas. Às terças e sextas, a gente faz uma live pelo Facebook do Publish News, e ali a gente conversa sobre soluções que vão ajudar a minimizar. Vai resolver? Não vai resolver. Seria tolice da gente achar que isso ia resolver o problema de alguém. Não vai resolver. Mas pode minimizar essas perdas, e tá bonito mesmo de ver o mercado se movimentar, sabe? Eu estou gostando, porque é um mercado que muitas vezes a gente critica por ser muito parado, né? E eu acho que e eu lembro, Léo, que quando eu ouvi o podcast aí de vocês, que foi a entrevistada foi a Bia, que ela falava dessa questão do mercado brasileiro ser um mercado, às vezes, mais conservador. Falava do mercado da Argentina, que é muito mais conservador, mas a gente tem, às vezes, um mercado conservador. E fazendo essa leitura sobre o mercado, né, e de que a gente tem as entidades que representam, tem o movimento, mas às vezes é um mercado muito individualizado. E acho que agora as pessoas estão entendendo mesmo as engrenagens, né, desse mercado. E a necessidade de que eu preciso fazer com que a outra engrenagem funcione, porque senão a minha vai parar. Né? E aí eu acho que esse processo do coronavírus pode ser um processo, claro, ninguém quer essa pandemia, óbvio, mas assim, já que ela está instalada, pode ser um processo de olhar melhor para esse mercado e entender que realmente a gente depende um do outro, né? E é verdade isso, né? Inclusive há movimentos aí que eu estou sabendo de gente criando fundos de apoio a esses pequenos livreiros e pequenos editores. Acho que nas próximas semanas a gente vai noticiar isso. Esse eu não vou te dar o furo, porque é realmente uma coisa que eu não sei direito ainda. Eu só estou ouvindo falar, assim, sabe? Porque o Publish News também eu sempre digo que é uma grande central de fofocas, então as fofocas todas chegam ali. E cabe a gente, obviamente, apurar se essa fofoca é verdade ou não, e saber, entender e fazer da melhor forma possível. Outra coisa, o Publish News ele fechou uma parceria junto com o Rappi, para o Rappi, que não vendia livros, até então ele não vendia livros, e ele começou a vender livros ali, cutucado pela gente, a gente foi atrás deles, para que eles pudessem abrir esse espaço para livreiros e editores, e isso está funcionando. Eu tenho ouvido, inclusive, algumas dúvidas de pessoas, de modo que a gente deve fazer logo um collab, que é essa live de terça e sexta, junto com o pessoal do Rappi, para eles poderem explicar melhor e dar mais detalhe, e mostrar como é que isso funciona na prática. É mais de 150 cidades, né? Se não me engano. Eu vi a matéria, agora não tenho... mas é bem abrangente, não é só para São Paulo. Não. Para o estado de São Paulo, né? Então, eu acho... uma das perguntas que eu tinha para te fazer, e você mais ou menos foi falando e contando, era assim, de inovações interessantes que têm aparecido, né? Ao longo dessa questão da pandemia. Se você lembrar, traga mais. Queria te fazer uma pergunta que é também bem recente e que tem a ver com o projeto de lei, né, do senador lá do Rio Grande do Norte, o Jean Paul Prats. Eu sempre chamo de Jean Paul Sartre.
Jean Paul Prats, que tem a ver com esse momento também de ajuda da recuperação do mercado, das editoras, das livrarias, financiamento. A gente sabe que teve um trelelê aí, que o Anselmo Góes falou, que a Caixa não estava abrindo linhas de créditos, né? Queria ver, você teve acesso a esse projeto, o que você pensa, assim, como é que você vê que esse projeto realmente pode ajudar? Se você acha que isso vai demorar? Não sei como é que anda, como é que está o andamento do projeto. O andamento, por conta da pandemia, o Congresso, o presidente da Câmara e do Senado, eles decidiram que as comissões não vão funcionar. Então, a decisão vai ser feita no plenário. Então, é uma tramitação mais rápida, né? Então, tem a possibilidade de se ter uma tramitação mais rápida. Eu conversei bastante com o Ricardo, que você conhece, que é o assessor do senador, e o Ricardo falou assim, Léo, para esse projeto andar, precisa ter pressão das pessoas da cadeia do livro. Então, acho que cabe cada editor, cada livreiro, cada leitor, cada pessoa que gosta de livro, procurar o seu deputado, o seu senador e falar assim, olha, tem um projeto de lei aí que é do meu interesse, eu acho que você devia levar ele adiante. O projeto ele é super abrangente, acho que ele é muito bom, seria muito bom que ele se tornasse uma lei. Ele prevê uma série de coisas, por exemplo, linhas de crédito específicas para esse setor, a juros subsidiados, prevê que uma taxa especial nesse período de pandemia para envio de livros via correios, prevê uma série de coisas que vão ser benéficas para o setor e vão ajudar muito se isso sair do papel. Agora, precisa sair do papel, né? E para sair do papel, nada melhor do que uma pressão em cima dos seus parlamentares, que é quem representa a gente lá no Congresso, né? Então, de repente, puxar aí pela memória quem a gente votou e procurar esse sujeito. Falar assim, olha, eu dei meu voto para o senhor ou para a senhora, eu quero agora, porque esse projeto me representa e você me representa aí. Eu acho que vale muito esse tipo de pressão nesse momento, né? E é um projeto muito interessante. Você conversou com a Fernanda. Desculpa. Eu te fiz essa pergunta, porque ele também, realmente, é um projeto bem abrangente, um projeto interessante, que inclusive fala até da questão da distribuição do livro, né? Fala da taxa bem reduzida para você enviar o livro e essas questões todas. E a Fernanda, na segunda-feira, ela não pôde estar com a gente, vai estar amanhã, né, na quinta-feira, no mesmo horário, às 9, porque ela ficou presa lá com uma votação. O Maia segurou mais do que devia, e tinha uma votação de uma MP e um destaque, e já era 9 horas, aí eu entrei e esclareci para todo mundo e fiquei debatendo com o público sobre as questões das políticas públicas que a gente vai levar para ela amanhã. Então, amanhã, às 9 da noite, a gente tem a live com a Fernanda para discutir esse e outros projetos que estão em tramitação, além de... Porque acho que tem uma coisa interessante, Léo, ele é um projeto muito bom, fundamental. A gente precisa também entender que o mercado editorial, o mercado livreiro é um mercado muito mais organizado, mas a gente tem também alguns invisíveis. A gente, né, que eu resolvi chamar de invisíveis, que é o mercado tanto dos artistas quanto da promoção da leitura. E aí eu quero já puxar esse gancho para a gente falar sobre eventos, porque os artistas não vivem de direitos autorais. São poucos os artistas, né, os escritores e ilustradores que vivem de direitos autorais nesse país. Então, eles vivem muito mais dos cachês de eventos, de outros trabalhos que eles fazem e que agora está parado. E também os promotores de leitura que têm, assim, os editais estão parados, não tem ação, não pode fazer evento, não pode reunir público. Então, também está, e até agora não vi nenhuma movimentação para ajudar esses que também precisam sobreviver, né? Claro. E no momento de pandemia. E a gente viu que vários eventos foram cancelados. A gente sabe... Eu também ouvi, acho que foi num podcast de vocês, o Vitor Tavares, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, falar que enviou um ofício para a secretária especial de Cultura, Regina Duarte. Cadê Regina nesse momento?
Cadê, né, Secretaria de Cultura? Cadê Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas nesse momento? Para pensar um pouco nessa área. E aí ele mandou um ofício também para, justamente fazendo o papel da Câmara, que é de fazer uma pressão para os eventos. A Bienal de São Paulo, se eu não me engano, ainda não foi cancelado. Acho que tem eventos internacionais que não foi cancelado, como a Feira de Frankfurt ainda. Queria que você falasse um pouquinho também como é que você vê isso, esses eventos, né? Como é que isso também vai ter impacto, porque o evento também vende muito livro físico, né? Como é que você vê o impacto desses cancelamentos de eventos, ou os que... te faço a pergunta, sei que você vai jogar os búzios rápido aí. Bienal de São Paulo acontece ou não acontece? O que você acha? Olha, Volney, é muito jogar os búzios mesmo, assim. Antes de falar isso, eu só... É lastimável que esses eventos tenham sido cancelados, é óbvio que é um impacto muito grande para todo mundo, né? Para o editor, é para o livreiro, que podia montar sua banca, é para o artista, é para o contador de histórias, é para o leitor, que ficou sem aquele evento que ele era fã. Eu me lembro o dia que a gente... Eu estou tentando me lembrar o que foi. Quando a gente anunciou o Arena Virtual, que é aquele projeto da CBL, junto com o Publish News e o Valer um Livro, que a gente tem entrevistado artistas e escritores para falar da relação dessas pessoas com o livro. E o primeiro episódio quem fez foi eu, junto com o Antônio Fagundes. E aí, quando a gente citou a Bienal, pipocou de comentários, tipo, por favor, não cancelem a Bienal, por favor, eu já comprei minha passagem, eu já me organizei para ir, por favor, não cancelem. Então, assim, o leitor também é afetado pelos eventos, né? Acho que todo mundo é afetado. Mas é uma coisa que se tornou inviável de acontecer, né? Então, assim, não tinha como acontecer. O Publish News mesmo tinha um evento que era um evento pequenininho, que era a entrega de um prêmio, um dos nossos prêmios, que a gente esperava 150 pessoas, e a gente teve que cancelar, porque foi justamente na primeira semana do fechamento das coisas aqui em São Paulo. Então, assim, infelizmente isso aconteceu. Se eu acredito que esse ano vai ter eventos literários, às vezes eu fico achando que não. Eventos literários não, eventos com grandes aglomerações. Eu fico acreditando que não, infelizmente, assim, sabe? É com muita dor no coração que eu digo isso, mas eu sou um sujeito meio pessimista, né? A Rosália, eu estou vendo ela comentar aí, inclusive, é muito minha amiga, ela sabe que eu sou meio mal-humoradinho, às vezes não vai dar certo, mas não é por puro pessimismo, é por perceber, por exemplo, a Feira do Livro de Frankfurt, que está marcada para começar no dia 14 de outubro, ela está mantida. Se você entrar lá no site, está o diretor da feira falando que ela vai acontecer, a menos que aconteça alguma coisa no sentido contrário. Só que a Oktoberfest, que acaba uma semana antes, acaba no dia 7 de outubro, ela já foi cancelada. E se você parar para pensar, o que é o Oktoberfest é muito mais gente do que a Feira do Livro de Frankfurt. Eu nunca fui, mas eu tenho a impressão de que é muito mais gente. São milhares e milhares de pessoas. Mas a feira... que acontece aqui em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, é muita gente. Pode vir nessa, então, Léo. Mas a feira do Livro de Frankfurt é muita gente, é menos gente do que o Oktoberfest, mas é muita gente de muitos países. Então, assim, eu imagino que pelo menos uma pessoa de cada país do mundo está ali representada. Cada país do mundo está representado por pelo menos uma pessoa. Então, é uma confluência de muita gente de muitos países ao mesmo tempo no mesmo lugar, assim, sabe? Acho que um dos reflexos dessa pandemia vai ser justamente essa história da gente, esse nosso livre acesso ao mundo inteiro o tempo inteiro, isso pode ser uma coisa que vai ficar muito prejudicada, né? Então, assim, Feira do Livro de Frankfurt, por exemplo, dado que a Oktoberfest foi cancelada, eu tenho a impressão de que não vai acontecer. Eu estou vendo eventos batendo no peito e falando assim, não, a gente vai acontecer em setembro, ou em agosto. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Dificilmente você vai conseguir fazer esse evento em setembro, em agosto. Não sei, assim, pelo que a gente percebe, né? E sem contar também, será que o consumidor, o leitor, ele vai querer estar nesse lugar, se expor?
Porque a gente vai ficar traumatizado. Eu comecei a nossa conversa falando de um trauma de infância de quando eu tinha 9 anos e que eu carrego comigo até hoje. Né, que essa minha mania de ficar lavando a mão o tempo inteiro, de evitar de encostar nas coisas, de evitar de encostar nas pessoas que eu não conheço. Isso tudo para mim é uma coisa que me incomoda muito. Eu me lembro um dia que eu estava em Bogotá, de férias, ia subir o teleférico lá que sobe para aquele morro, que eu esqueci o nome, Santa Lucia, e uma senhora, eu dava um passo, a senhora dava um passo e colava em mim. Gente, aquilo me dava uma agonia, assim, e eu tenho muita clareza de que isso tem muito a ver com essa coisa, esse episódio da minha infância. Então, eu não sei até quando é que a gente vai ter a liberdade de estar dentro de um lugar cheio de gente num lugar fechado. Assim, eu não sei. Isso é uma coisa que a gente não consegue dizer. Então, nesses momentos, eu acredito que deveria ter uma política muito séria para atender esses artistas, mas daí, de novo, a gente está num governo que a gente sabe que a gente não vai ter isso, né? A gente está num momento difícil, acho que assim, acho que o país está num momento difícil em que a área da educação e da cultura está totalmente desvalorizada, não tem políticas públicas consistentes para a área, né? Antes da pandemia, inclusive, e aí agora a gente tem, nesse momento de pandemia, uma ausência do Estado para essa área, né? Bom, mas a gente vai sobreviver, porque eu costumo dizer que artista é meio como barata, assim, sobrevive a tudo, cai, meteoro, a gente arranja um jeito de se reinventar. Léo? Só comentando uma coisa que o Sérgio Dias comentou aí há pouco, né, do formato da Bienal, que é uma coisa que eu ouço desde que eu comecei a acompanhar esse mercado, das pessoas avaliarem que a Bienal precisa ser transformada, né? Talvez seja esse o turning point das Bienais, né? Olha, esse modelo aqui, que não é rentável para ninguém, não funciona. Que para quem não sabe, uma editora estar numa Bienal é um custo muito mais alto do que aquilo que ela consegue apurar em dinheiro. Então, ela sempre fecha da cor da minha sala aqui, ó, tudo no vermelho. Então, a gente precisa rever esses modelos todos mesmo. De repente fazer um evento menor, mas que tenha um público mais qualificado, que vai custar mais barato, estar neste lugar menos caro, né? Então, desculpa, eu chamei você de Sérgio Dias, né? Sérgio Alves. Sérgio Dias é um amigo de Goiânia, eu estou muito goiano hoje, pelo amor de Deus. Desculpa, Serginho. Então, assim, talvez seja imperativo a gente rever todos esses modelos. Modelo de consignação, que muita gente acredita que foi o que levou esse mercado do varejo do livro por buraco, outras pessoas dizem que não, que isso favoreceu a bibliodiversidade e tudo, então é uma coisa que a gente não consegue ter um consenso, mas de repente é a hora de rever todos os modelos afetos à economia, não só do livro, né, mas de tudo. O jeito da gente consumir mudou. Então, a gente precisa, quem nos oferece aquilo que a gente consome também precisa mudar de alguma forma, né? Pois é, e acho que é isso. A gente tem visto no próprio Instituto, Léo, porque assim, na verdade, as plataformas digitais são usadas por muitos, mas por muitos não são usadas. Por exemplo, na área da educação, é muito pouco usada. Os professores, né, eles não são nativos dessa área, são migrantes dessa área, e muitos que estão aí no dia a dia não usam a plataforma digital. Mas hoje o ensino está acontecendo à distância. Hoje os cursos da especialização desses profissionais vai ter que ser à distância, muito. Então, assim, como é que a gente cria e como é que a gente se apodera desse sistema, inclusive das compras. Inclusive, o próprio Sérgio Alves, que não é o Sérgio Dias, disse que a Feira do Livro de Londres está botando uns vídeos muito interessantes. A Feira do Livro de Bolonha está fazendo muitas ações também que não pôde acontecer. Claro que não dá para ficar tudo no virtual, né? Mas como é que se pensa? Às vezes, num concentrado de uma semana se faz um estouro e depois não acontece mais nada. Muitas dessas questões que a gente dizia, a própria Flip, né? Os eventos literários, eles têm que ser formadores também de plateia, e não só uma festa. E tem que causar um impacto no território, né? Ele não pode acontecer e sumir.
e aí durante o ano não acontece mais nada naquele território, a gente não ajuda a formar leitores. Então, acho que realmente, eu acho que é o momento de se repensar. E nesse momento de repensar, eu queria te fazer uma pergunta, você já participou, mas o que você acha desse modelo, né? Desse modelo que agora está acontecendo muito, que é o financiamento coletivo. Aí, tanto para evento quanto para livro. Respondendo a isso e pegando carona no que a gente estava falando antes, quando você falou alguma coisa aí, que eu não vou me lembrar mais o que é, mas já chego lá, me veio à mente uma mesa que eu assisti na Feira do Livro de Londres, esse ano que eu concorri a esse prêmio lá, que foi uma mulher, uma diretora do Kickstarter, que é justamente uma plataforma de financiamento coletivo muito grande nos Estados Unidos e que tem um braço editorial bem poderoso. Ela se chama Margot Atwell. Então, se vocês entrarem, quem quiser entrar no Publish News, é publishnews.com.br e procurar lá por Margot Atwell, A-T-W-E-L-L, você vai encontrar esse artigo. Ela faz 5 previsões para o mercado editorial até 2025. É claro que ela não contava com essa pandemia, então pode ser que algumas tendências se reforcem e outras não. Mas a maioria se reforça muito, porque eu vou tentar lembrar 5, tá? Uma delas, ela falava que o mundo ia ficar cada vez mais digital e que as pessoas estavam cada vez mais dispostas a gastar dinheiro no mundo digital. Isso é muito claro na vida da gente, né? A gente assina Netflix, a gente assina Spotify, a gente assina Amazon Prime Video, a gente assina Deezer, a gente assina um monte de coisas, e são todas coisas digitais. A gente não tem essa coisa palpável, não tem mais o CD, o DVD do filme tal na minha casa, ou o CD do meu cantor preferido na minha casa. Eu vou ter uma conta no Spotify e vou ouvir todas as 3 milhões de músicas que tem lá disponíveis para mim. Então, a gente está cada vez mais disposto a gastar dinheiro no mundo digital. Isso era uma tendência muito forte, que talvez se fortifique agora e que talvez valha, inclusive, para os artistas encontrarem uma forma de monetizar seu trabalho. Né? Vou fazer um show e eu vou cobrar o ingresso, mesmo esse show vai ser digital. Eu não sei como é que vai poder fazer isso. Ontem a Colab Publish News foi com a Cássia Carrenho, que é a diretora da Lab Pub, que é uma escola 100% de educação à distância, e ela abriu um espaço para editoras fazerem eventos ali. Funciona assim, o sujeito pode funcionar assim, não é só esse formato, mas talvez seja o formato mais interessante. O sujeito comprou um livro. Eu quero comprar o livro da editora, eu quero comprar o livro do Volney, Canônica, e aí eu não vou poder ir no lançamento. Então o Volney vai fazer um lançamento virtual disso. Então ele vai fazer uma palestra, e aí quem comprou este livro ganha um voucher que vai poder acessar essa palestra. Ou eu vou poder acessar o Volney vai reunir grupos de 20 leitores e fazer um hangout com essas pessoas. E cobrar por isso não, né? Um preço que está atrelado ao livro, porque você comprou o livro, você ganha o direito de acessar isso. Então é uma forma de monetizar, de você fazer esses eventos e de alguma forma trazer dinheiro para casa. Isso é importante, né? E falando especificamente sobre o financiamento coletivo, é claro que isso tinha uma vertente muito dela, né? Porque ela era diretora de uma plataforma de financiamento coletivo nos Estados Unidos, mas uma das tendências que a Margot apresentava nessas 5 previsões para 2025 era que o mercado precisaria diversificar suas fontes de receita. Isso também se fortalece muito nesse momento de pandemia, né? É não ficar dependente das livrarias físicas, como é o mercado brasileiro, ou das compras governamentais, como também é o caso do mercado brasileiro. Vamos diversificar nossas receitas. Diversificar como? Financiamento coletivo é uma forma, esses eventos literários pode ser outra, a divulgação escolar pode ser outra, enfim, existem um milhão de formas. Você vai vender pelo Rappi, vai vender na livraria física, vai vender no e-commerce, vai abrir a sua lojinha na Amazon. Existem um milhão de possibilidades, né? E por que não estar em todas elas? Assim você não fica refém de uma plataforma só, né?
E esse é um dos grandes problemas do mercado editorial, que eu acho, e isso eu dizia há anos, quando começou, já antes do governo Lula, mas especificamente no governo Lula, a grande compra de livros pelo governo, que as editoras, né, deixaram de fazer as atividades que faziam antes, as promoções, demitiram os promotores, várias coisas que deixaram de fazer, porque o governo estava comprando e apostaram muito, né, neste comprador, um único comprador, e aí a gente sabe que é muito frágil, né, isso. Léo, eu queria dizer para você, a gente tem um monte de amigos, né, aqui, isso é muito legal. Tá todo mundo elogiando, chamando a gente de bonito, que a gente é mesmo, né? E Rosana, né? Monte Alverne, o Roger, o Paulo Otero, um monte de gente, e a gente agradece. Rosana, é um Pinot Noir espanhol, não é Malbec. Esse homem viajado pelo mundo, né? Vamos ver como é que a gente está aqui de tempo, Léo. A gente Veja aí, tem controle. 8 minutos. Léo, então antes eu acho que agora a gente pode dar uma aliviada, porque a gente falou de tantos temas eu tinha várias coisas aqui para te perguntar, mas eu vou dar uma aliviada agora, e eu queria te perguntar o que você está lendo, o que você está fazendo nesse momento de pandemia em casa. Bom, Ney, você falou que eu recorri ao financiamento coletivo para poder viabilizar meu livro, né? Então, eu até pouco tempo atrás, se alguém me perguntasse isso, eu falava, eu só estou lendo coisas do meu livro. Eu já parei de ter que ler coisas do meu livro, porque ele já está finalmente quase pronto. Mas teve um livro que me acompanhou e eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta. Não é o livro que eu estou lendo agora. Eu estou lendo A Toda Luz Que Não Podemos Ver. Na verdade, estou relendo esse livro, que é um livro muito... É um dos melhores livros que eu já li na vida. Assim. Eu recomendo demais a conta desse livro. Toda Luz Que Não Podemos Ver. Que conta a história... É uma ficção. É uma história de uma menina durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina que é cega, e ela mora numa cidadezinha do interior da França, e aí ela tem um pai que conduz ela por essa cidade, e ela vive justamente um momento de guerra, né? Que guardados as devidas proporções, é parecido com o que a gente está vivendo agora. Eu sair de casa era difícil, e mesmo para ela, uma criança cega, ia ser mais difícil ainda. E o pai dela, eu não me lembro, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas o pai dela desaparece. Eu não me lembro se ele é preso ou se ele morre. Não me lembro. Mas também não precisava dizer isso. O fato é que o pai desaparece e ela fica sozinha. E o livro é absolutamente sinestésico, assim, sabe? Você começa a sentir as sensações da garota. É impressionante. É realmente impressionante. Esse livro é impressionante. Mas não é ele que eu quero indicar, não. Eu indico esse de coração. Mas esse aqui é um livro que todo mundo que acompanha o mercado do livro, que acompanha a história do livro, devia ter. Ele aparece espelhado aí para vocês, né? Ele se chama O Livro no Brasil, é um catatauzão, assim, ó, do Lawrence Hallowell. Então ele conta a história do livro no Brasil desde 1700 e qualquer coisa, até ele tem essa edição que eu tenho aqui, é uma edição revista, né? E ampliada. Ele vai até os anos 90, eu acho. Então ele passa toda a história do livro e de uma forma muito gostosa de ler. Não é chato de forma alguma. Ele é um bibliotecário inglês. Ixi, agora fiquei na dúvida. Mas ele não é brasileiro. Ele escreveu o livro originalmente em inglês, depois foi traduzido para o português. E ele conta toda a história do livro, passando por todos os momentos da história do livro no Brasil, e é um livro riquíssimo. Assim, eu sabia da existência dele, mas não tinha lido ainda, e eu comecei a ler justamente no começo do meu livro, e ele me ajudou muito, assim, para entender diversos movimentos. Ele tem alguma outra incorreção que eu percebi e fui atrás e tratei de escrever isso no meu livro, não falando que o livro estava errado, claro, mas trazendo essas informações que me pareciam absurdas e eu fui ver e era o mesmo.
Esse meu livro, eu não falei o que é o livro, né? Eu quero fazer algo parecido com ele, contar a história do livro no Brasil, mas não contar essa história de uma outra forma, de uma forma através dos seus personagens. Então, eu selecionei, junto com a Raquel, que é a minha editora, 100 editores, que a gente acredita que foram editores que construíram a história do Brasil. Então, tem desde o primeiro editor, que daí eu fui descobrir, não sabia, era um negro. O primeiro editor brasileiro, ele era negro. Até os dias de hoje, até o futuro, na verdade, né? Que a gente tem 100 mais 5 jovens talentos, assim, que a gente pode dizer, que são pessoas que a gente acredita que vai ter futuro. Então, é um livro que eu estou gostando muito de fazer, está me dando muito prazer de fazer. Ele se atrasou um pouco, eu peço desculpa para quem comprou e está esperando, mas eu tenho certeza de que ele está ficando... Eu estou ficando orgulhoso dele, então... E a gente está ansioso esperando ele. Léo, diz pra gente que notícia você não gostaria de dar no Publish News. Gente, eu não gostaria de dar nenhuma nota de falecimento por Covid. É isso. Eu peço isso todo dia ao Deus Destino. Deus Destino não permita. E permita menos ainda que essa pessoa seja minha amiga. E agora diz a nota que você adoraria dar no Publish News. Volney Canônica assume o Ministério da Cultura. O que você falou? Volney Canônica reassume o Ministério da Cultura. Tem que modificar bastante coisa. E aí eu vou te levar junto. Porque lá o pepino é grande. Léo, eu não quero que o Instagram derrube a gente, né? Porque faltam apenas 3 minutos e quando a gente vê, ele derruba. Então, eu queria, primeiro, antes de deixar você com a palavra final, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Lembrar que amanhã a gente tem a live com a Fernanda Melchiona sobre políticas públicas para a nossa área do livro leitura. Fundamental a participação das pessoas, que é o que a gente estava falando antes ali, né? A pressão que a gente tem que fazer. A gente tem, na sexta-feira, também uma live com um escritor, um super jovem talento, escritor aqui de Caxias do Sul, que tem um grupo de fãs, escreve, já tem 12 livros publicados, para também falar um pouco sobre esse leitor mais independente, que é o Pedro Guerra. E no sábado, a nossa live internacional é com a Junko Yokota, a presidente do prêmio Hans Christian Andersen, né, que é é uma japonesa naturalizada americana. A Junko vai falar sobre... Ela foi presidente do prêmio Caldecott, que é um dos maiores prêmios, né, dos Estados Unidos, é como se fosse o nosso Jabuti. E aí ela vai falar sobre as premiações, sobre a literatura infantil e juvenil. Então, também convido todo mundo para sábado, às 4 da tarde. Ela fala inglês, o Roger é que vai... Roger Mello vai entrevistar ela e vai fazer a tradução meio que simultânea, mais resumida, mas meio que simultânea sobre o que ela falar. Contigo, dá tchau, que falta 25 segundos. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado, meu amor. Obrigado, fique viu? Em casa, quem puder, fique em casa. Não sai de casa, não. Com bom Pinot Noir, né? Vários. Tchau, obrigado. Tchau a todos.